Bom dia, gente. Hag Sameach, Boker Tov. Bom dia a todos aqui na sinagoga. Bom dia a todos no Zoom. Né? É sempre muito bom estar aqui numa quinta-feira e hoje com Hag e com tanta gente ainda mais especial. E especial também, certamente, é o dia de hoje com o estudo do Rabino Sérgio. Rabino Sérgio, nosso querido Rabino Sérgio aqui que nos acompanha, ele é assim... meu pastor, pelo menos, assim, nos conduz. Olha, mas enfim, é sempre uma alegria muito grande. Então, o Rabino Sérgio hoje vai nos brindar com as palavras de Shavuot e, na sequência, o nosso habitual debate. Então, em primeiro lugar, bom dia. Em segundo lugar, Hag Sameach, ou melhor, invertendo a ordem, Hag Sameach e bom dia. Em Shavuot, um dos costumes é, pelo menos, estudar a Megillah de Ruth, a história de Ruth. A história de Ruth, que faz parte do Tanar, do texto bíblico, na terceira, por assim dizer, parte do Tanar, os escritos adicionais. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas coisas referentes à história de Ruth, mas não ficando somente estrito na história de Ruth, comparando com outras passagens bíblicas do Tanar. Muito bem, eu vou começar com o final da história de Ruth, da Megillah de Ruth. Essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hetzron, Hetzron gerou Aram, que gerou Aminadav, Aminadav gerou a Nachshon, Nachshon gerou a Salmá, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz a Oved, e Oved a Yeshai, Yeshai gerou a Davi. A história de Ruth, a narrativa da Megillah de Ruth, traz uma linhagem. Nessa linhagem, há o que Ruth gerou, embora não fale do nome dela, porque aqui vai seguindo os nomes masculinos, o lado patriarcal, a linhagem patriarcal, mas Ruth está aqui quando, com Boaz, gerou a Oved, e Oved a Yeshai, Yeshai a Davi. A linhagem do Messias, não vamos entrar no mérito agora da crença no Messias personalizado ou no conceito de era messiânica, mas vamos ficar aqui focado que a linhagem messiânica, o Messias virá, na nossa tradição, na visão da teologia judaica, de Davi. E Davi, ele é descendente, portanto, de Ruth. Ruth, qual era a origem de Ruth? Moabita. Se Ruth era de origem moabita, de uma outra terra, de um outro povo, de um outro grupo, Ruth inicialmente, pelo menos inicialmente, não era do povo de Judá, do povo de Israel. Oi, veis-me. Oi, veis-me. Quem sabe a gente vai dizer que o Messias, quando vier, se vier, a gente espera que venha, pelo menos a sua mensagem, não era descendente de alguém originalmente judeu, ou judia. Então aqui há um atestado, por assim dizer, um selo de que a incorporação, a entrada no mundo judaico, através da opção, e foi o que Ruth fez, é não só legítima para quem assim opta, mas é reconhecido nos elementos mais relevantes
da história judaica e dos valores e princípios judaicos como a descendência de Davi. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas gerações aqui descritas começam com Pérez. Tá? Com Pérez. Quem é esse Pérez? Aqui vai dando de Davi, Eshai, a Boaz, né, Alveda, Boaz, e aí entra Ruth, que teve com ele o filho, vai sucedendo por gerações, até que a primeira geração aqui na Megilá escrita, para dar a cronologia da descendência, é Pérez. Aonde surge, aonde é mencionado esse personagem Pérez? Bereshit, coloca a voz. Oi? Coloca a voz. Esse personagem Pérez, ele é mencionado na história, no livro Bereshit, precisamente capítulo 38, na história de Tamar, que Yehudá, que quebra a sequência, né, na estrutura literária da história de Yosef, de José. A Torá vai trazendo a história de José, de Yosef, dos irmãos, da desavença dos irmãos que o jogaram no poço, e aí a história é quebrada. Judá, né, ele saiu, depois de José, o irmão dele, ser colocado no poço, né, e aparentemente dado como morto, porque ele foi resgatado e não sabiam e não encontraram ele. Depois ele aparentemente ser dado como morto, e a notificação de que ele havia falecido se dada a Jacob, o pai deles, tá? Yehudá, ele saiu, né? Ele se afastou dos seus irmãos e ele segue um outro caminho, tá? E ele segue um outro caminho. Ele também ele tem um filho, concebe um filho, e o nome desse filho é né? E depois ele concebeu um outro filho, segundo filho, Onan. E depois um terceiro filho, que teve o nome de Shela, né? E esse primeiro filho de Judá, chamado que era o primogênito, então seguindo na ordem, ele se casou com uma mulher chamada Tamar, com uma moça chamada Tamar, né? Que também não era da linhagem de Judá, era de outro povo, tá? E o que aconteceu? O destino foi cruel, o duro, e o primogênito de Judá, morreu. Tá? Então, o que tinha que acontecer? Tem uma lei chamada Levirato, hoje ela não é mais em vigor, mas é uma lei bíblica, na qual, no caso, o cunhado tinha que assumir o papel do marido. Então, o segundo filho, Yonan, tinha que casar com a esposa, agora viúva, do seu irmão. Yonan, tá? Ele teria que casar, que era cumprindo essa lei, e também mantendo a sucessão familiar. E Onan, ele se recusou a fazer isso, né? E ele se recusou a isso, até a Torá descreve, né? Ele desperdiçava o seu sêmen, o seu esperma, dessa maneira não permitindo que a Tamar pudesse engravidar. E aí, até tem o termo onanismo a partir disso. Deixando essa questão de lado,
o destino também trouxe uma tragédia, e a tragédia foi que Onam morreu. Né? Morreu. Então, pela lei do Levirato, o que tinha que acontecer? O terceiro filho de Judá, que era Shelah, tinha que casar com Tamar. Mas vamos pensar no papel de Judá. Bom, 2 dos meus filhos aqui já tiveram um destino bastante trágico, né? Então, o receio de que esse terceiro viesse a morrer. Então, Judá, Judá, ele acabou dizendo, vamos esperar, né? Vamos esperar e vamos dar o tempo, que era uma maneira de evitar que esse terceiro filho casasse com aquela que havia sido esposa e viúva dos seus 2 outros filhos. E aí aconteceu que Judá, ele se torna viúvo. A esposa dele se torna, falece. Tá? É interessante que o nome dessa esposa aqui é suprimido. Mas ela morre e ele acaba tendo, se sentindo livre e com suas necessidades, acaba tendo relações sexuais com alguém que ele julgava que era uma prostituta, mas que não era prostituta. Porque Tamar sabia, ouviu falar, ou foi informada, de que Judá estava na região, e ela então se passou por alguém que não era ela, né? Passou por alguém que enganava quem ela era, e dessa maneira Judá teve, achando que relação com alguém que não era sua própria nora, porque isso seria até um interdito, inacreditavelmente aqui a prostituição não é um interdito. Tá? Não vamos entrar na questão social. Mas ele teve com ela a relação, e não sabendo que era Tamar, e Tamar sabendo que era ele. Tá? Ou seja, Tamar o enganou, tá? E essa parte de enganar acaba duplicando um pouquinho das histórias do Gênesis Bereshit. Vamos lembrar que Yaakov também enganou, foi enganado, ou seja, uma série de enganações, e aquele que havia antes enganado aquele que foi enganador agora era enganado. Muito bem, tá? O Judá, ele queria fazer o pagamento ao que a mulher que atendeu suas necessidades. E disse que iria mandar um cabrito para isso, só que Tamar pede uma garantia. E a garantia é o anel selo, né, o anel que identificava, o manto e o cajado de Judá. Oi? E passado um tempo, chega a notícia da gravidez de Tamar, e quando chega essa notícia da gravidez de Tamar, Judá, né, diz que não tinha nada a ver com ele, mas acabou assumindo a sua responsabilidade quando foi comprovado que era ele que tinha tido a relação através daqueles símbolos, o anel selo, o manto e o cajado. Muito bem, aqui então Judá, ele tem uma reversão de atitude. Ele que havia sido um dos corresponsáveis pelo envio de José e Yosef ao poço, ele ia aí se desvinculando de uma responsabilidade de ajudar, mas ele aqui assume uma responsabilidade e diz que, então, dessa gravidez vai
surgir o filho dele. Acontece que Tamar está grávida de gêmeos, né? E tem gêmeos no texto bíblico, no Gênesis, não é por acaso. Vai caracterizando os vínculos, e em particular os vínculos conflitivos ou conflituantes entre irmãos. E aquele que colocou uma mãozinha para fora, primeiro, né, indicando que seria o primogênito, ganhou um fio, quer dizer, a parteira colocou um fio de cor vermelha, né, para dizer, ele é o primeiro. Mas aconteceu, né, que quem acabou colocando a cabeça, não sei se isso fisiologicamente é possível, mas aqui na Torá está dizendo como se fosse, quem aconteceu que nasceu primeiro, colocando a cabeça, e colocar a cabeça para fora denota o nascimento, foi o filho chamado Pérez. Então, e assim nasce o Pérez, que é aquele que inicia a genealogia de Ruth, da história de Ruth, e que culmina com o nascimento de Davi. Ou seja, em análise, Davi, o grande rei Davi, Davi Tameler, e de Davi a linhagem messiânica, é descendente de Pérez, que é filho, no mínimo, de uma relação muito controversa. Muito controversa. Né? É filho de uma relação controversa, que não era nem santificada. Porque a mãe, Tamar, se passou por prostituta, tendo uma relação com aquele que era o sogro, ou pelo menos o pai, né, de seus maridos que faleceram, e Eudá não era exatamente a pessoa mais retilínea, mais retilínea, porque teve toda uma desavença e jogando seu irmão para um poço num destino que poderia ser bastante catastrófico. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: por que a linhagem messiânica, ou do Messias, ou de Davi, vem dessa árvore genealógica? Não, né? Vem dessa árvore genealógica. E muitas sinagogas do mundo, se a gente pedir a nossa ancestralidade, e se a gente der uma ancestralidade e semelhança a essa, a gente não entra. Ou se entra, não sobe na Torá. Ou, né, em algumas instituições judaicas, se a gente der essa linhagem, a gente é barrado. Tá? É barrado. Então, por que essa linhagem? Justamente uma linhagem que não tem, entre aspas, eu não gosto desse termo, mas para fim do nosso raciocínio, eu vou utilizar, não tem a pureza. Eu não gosto desse termo, eu acho ele inadequado, né? Mas só para fim do raciocínio, repito, não tem a pureza. Né? Envolve prostituição, envolve conflito familiares, relações sexuais indevidas, envolve gente que não era pessoas que não eram originalmente judias, que se incorporaram com todo o tabu que poderia ter de conversão, etc. E uma resposta que é dada, porque essa linhagem, justamente por tudo isso. Justamente por tudo isso.
né, que Davi, enquanto originador do Messias, ou daqueles que vão representar a mensagem messiânica, representa o que o ser humano é na sua total amplitude. Na sua total amplitude. Né? Por isso, esse termo pureza, eu só não gosto, mas ele não existe. Ou a pureza é justamente todo esse imbróglio que os seres humanos são capazes de ter na sua vida e encontrar a devida resolução. Aqui, Davi representa a resolução de vários e inúmeros conflitos. O que poderia ser? Erro dá fora. Ele pisou na bola. Ele errou. Então, está fora. Está fora. Mas ele voltou. E voltou até ganhando o nome do povo de Judá. Tamar, que poderia ficar estigmatizada como aquela que, né, 2 maridos morreram, aquela que mata os maridos, sei lá, poderia ter sido assim. Poderia ficar estigmatizada, poderia ter sido acusada de enganar, mas foi incorporada. Ruth, que poderia ter sido, não é uma das nossas, foi, né, na opção que ela exerceu, abraçada. Então, aqui essa descendência de Ruth representa essa totalidade de trazer todos os conflitos que existem, e eles sempre existirão, na minha opinião, né, porque é traço humano, encontrar a resolução possível e seguir adiante. Ok. Poderíamos ficar com isso que está bonito, né? Ou está redondo. Mas não vamos ficar. A história judaica não ficou assim, né? Quando os judeus estavam na antiga Babilônia, né, fruto do exílio, depois, quando aquela região foi tomada pelo Império Persa e Ciro assumiu o poder, sob o comando de Ezra e Neemias, os judeus puderam retornar para a terra ancestral. Grande parte não fez isso, mas alguns fizeram. Era também uma estratégia do Ciro, ele não agiu de bonzinho com os judeus, mas era uma estratégia para criar também em inglês chama buffer zone, uma zona intermediária com outras potências, como o Egito, né? Mas, sob o comando de Ezra, o povo, alguns retornaram e, né, Ezra, sacerdote, então é bem posterior, cronologicamente, é uma das últimas passagens do Tanar. Vamos ver o que Ezra falou, né? Ezra, o sacerdote, na conclamação do povo, disse, no retorno a Israel: fostes infiéis e traístes a nosso povo ao vos unirdes às mulheres da terra, aumentando o pecado de Israel. Poxa vida, aquela história estava tão bonita, né? Aqui no final ele poderia estar dizendo, aqui poderia estar incluindo Ruth, Tamar e tantas outras, tá? E mais, ele diz: apresentai vossa confissão e vos separes dos povos da terra e das mulheres estrangeiras.
Tá? E aí o povo respondeu, em aceitação, agiremos em conformidade como que nos foi ordenado. Né? Então, a teologia que é dada por Ezra é justamente a teologia daquela, entre aspas, pureza. E de rechaçar qualquer outra forma de vínculos humanos entre judeus, não judeus, entre conflitos, não. É a linhagem da pureza. Né? É o que talvez chamaria hijos, para quem... É a linhagem assim, da toda ancestralidade. Isso tudo poderia, e vou concluir aqui, ficar reduzido à história de Ruth e à história de Ezra. No entanto, os impactos dessas duas visões teológicas existe hoje nas concepções comunitárias e nas visões judaicas. Há aquela visão que diz exatamente tal como Ezra propôs. A pureza, entre aspas, muito entre aspas, né? Pelo menos nós colocamos entre aspas, mas Ezra não, das nossas linhagens e da nossa ancestralidade. O teu status vai depender muito, teu status de identidade judaica, e por consequência, tua aceitação muito dessa linhagem, que é o que chama hijos. Né? É uma visão de exclusão. De exclusão. E isso existe. Um livro mais contemporâneo que adota esse princípio é um livro chamado Tânia, que é um livro racídico que trata dessa linhagem através das almas, etc. E tem a outra visão, que é a visão abraçada por Ruth, cuja história a gente lê em Shavuot, e que é o do entendimento da inclusão, né, com todas essas mexigaces que podem acontecer nas nossas vidas pessoais e comunitárias. Mas essas mexigaces são super saudáveis, porque geram novos desenvolvimentos e novas formas de atuação. Então, é isso que eu queria colocar. E abro aqui para colocações adicionais. Obrigado, Rabino Sérgio. Antes de passar para o Ariel Berg, que já pediu a palavra, quer dizer, eu acho assim incrível como a Torá, pelo menos na minha visão, eu sempre vejo que oferece assim os limites, né? Não os limites, mas as possíveis direções, né? Para que a gente justamente possa estar ponderando. Eu lembrei imediatamente da história de Pinhas também, que por causa da Moabita, etc., e a Tzipora, que também era Moabita ao mesmo tempo. Então, o tempo todo a gente tem exemplos de um lado e de outro, né, que justamente assim nos levam para que a gente decida, né, pelo não radicalismo, talvez. Eu, pelo menos, vejo assim, olha, até aqui eu posso ir, até aqui eu posso ir. Por onde eu vou andar e em que momento eu vou andar é uma decisão absolutamente bem pensada e não automática. Ariel Berger estava... Super obrigado. Tem um site que... tem um e-mail que eu recebo todo dia, que o que aconteceu no dia de hoje. Posso falar? Tem um site que diz, diariamente eu recebo um e-mail dizendo o que aconteceu no dia de hoje. E hoje, nesse e-mail, diz que hoje é o dia de falecimento do rei Davi. Né? Uma coisa interessante que Ruth e Tamar, elas são uma demonstração para mim de uma coisa chamada livre-arbítrio. Elas não rezam, elas não pedem a Deus, elas não se comunicam como em outros
outras ocasiões da Torá, da nossa tradição, a força divina para fazer o que elas fazem. Elas são automotivadas. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração muito forte, que a automotivação, muitas vezes, é o que faz com que as coisas andem, como fez com que o povo pôde evoluir. A questão de Esdras, eu acho que era uma questão mais social, porque o povo estava inserido numa realidade populacional diferente, então ele queria preservar. Então, todo esse discurso era para que não houvesse casamento misto e coisas desse tipo. Essa é a minha visão. Agora, a ação das duas é uma ação que a gente tem que considerar, como que eu vou dizer assim, que a gente pode ser automotivado, a gente pode tomar decisões que podem contrariar o que é o status quo, que podem contrariar o que está acontecendo em volta, mas com a nossa certeza de que essas decisões serão positivas, serão bem impactadas, vai e assumir elas. 2:14. Eu vou, antes, comentar do Vitor, depois eu venho a você, Ariel. O que você falou, Vitor, aqui é interessante, né, que como a Torá, na verdade, também o Tanar, mas mais amplos, vai colocando para a gente opções, delineando caminhos para que a gente exerça, e aí pega um paralelo, livre-arbítrio, e escolher. Isso também pode nos fazer pensar que a história de Esdras, né, também foi colocada assim, olha só, aqui você, através da força da história de Esdras, você tem uma maneira de reforçar a mensagem de Ruth. Porque se fosse só a história de Ruth, poderia dizer assim, não dá, não dá. Mas quando você começa a ver o outro lado, daí a gente às vezes valoriza aquele aspecto positivo que a gente não vinha. Ou vice-versa, né? Poderia dizer assim, a história de Ruth é muito bonita, mas está comprometendo nosso funcionamento comunitário. Então, a história de Esdras está ali. A ideia, uma das ideias, assim, a gente pode até, enquanto ARE, enquanto uma congregação liberal, condenar a visão de Esdras, mas ela nos serve para dizer esse limite eu não quero. Ou esse limite vai além, né? Ele não nos faz pensar para onde a gente está indo. Então, assim, ter o oposto, o contraditório, ele é salutar, ele é positivo. E, Ariel, você falou assim, de fato, tinha uma questão sociológica na questão de Esdras. Tinha, evidentemente. Só que se essa questão sociológica antiga, ela foi trazida também como uma visão teológica contemporânea, né? Da mesma forma que a gente pode entender que da história de Ruth também tinha uma questão sociológica, né, por trás, e que foi trazido, né, para a nossa visão teológica, né, e para corroborar uma visão. E então seria esse um ponto. E o fato, hoje é dito que realmente dia 7 de Sivan é a data de Davi, né? Que, aliás, tampouco foi uma pessoa isenta de falhas, né? Tem alguns novos da nova geração Davi, que aos olhos de seus pais são isentos de falhas. De jeito nenhum. Mas, assim, o rei Davi, ele foi, né, heavy metal, boa definição. Então, como também o rei Davi, que cometeu
erros graves, e muito graves, mandou assassinar e tal, alguém para poder ficar com a mulher desse alguém, né, e assim vai. Como o rei Davi, que não pôde construir o templo, porque tinha mancha de sangue na sua mão, acaba sendo aquele que é colocado como o originador da era messiânica. Talvez porque a era messiânica não vai ser tudo aquilo que a gente diz, de harmonia plena. A era messiânica vai ser talvez aquela era que a gente vai entender todos os problemas que a gente tem e que a gente vai vivendo com eles da melhor forma possível. Temos aqui a Janete, temos o Germano, vamos passando aqui. Posso passar o Germano aqui? Sérgio, eu achei interessante que, quando você estava relatando com muito cuidado a história de Ruth, deu uma passada que, na realidade, reclamaram com Yoshua que Tamara estava se prostituindo. E a primeira reação dele é que deviam matá-la, simplesmente por... Yehudá. Ele dá essa posição, quer dizer, é um regime bastante duro esse, né? Quer dizer, a nora está se prostituindo, então mata. Mas, como a história prossegue, e quem foi o causador daquela prostituição, aí releva o assunto e vamos mudar completamente o caminho. Mas o que, na realidade, nessa questão de seguir rigorosamente algum princípio ou não, eu, olhando a Haftará, há uma maneira que eu achei bastante interessante. A Haftará é lida no segundo dia de Shavuot, o festival que celebra a entrega da Torá no Sinai. Aquele momento da história forjou uma parceria que não impôs ao povo uma obrigação de crença. Olha só, mas uma obrigação de ação. O judaísmo é uma religião centrada em mitzvot, o tipo correto de comportamento humano. E aí, nos nossos dias de hoje, qual é o comportamento humano que devemos seguir? Janete, por favor, exato. Esse está funcionando, Janete, por favor. Eu não esperava a provocação do Germano, mas eu acho que o comportamento humano que a gente deve seguir não é de acordo com as coisas que na Torá e na nossa história, em geral, são apontadas como não tão positivas. A gente não precisa se incomodar com elas, ao contrário, às vezes a gente tem exemplos a não seguir. Olha, isso não é para você seguir. A gente vai escolhendo, vai entendendo na evolução da história. Quer dizer, isso só para a minha visão do que você está questionando aí. Mas eu queria falar, provavelmente, de um ponto de vista assim, menos religioso. Mais história que eu gosto. Realmente me parece, em geral, os livros dizem que o livro de Ruth vem em 400 AC, mais ou menos, quer dizer, depois que eles voltam com Ezra, depois de Ezra um pouco. Quer dizer, Ezra proibiu os casamentos mistos, e aí veio a reação à história de Ruth. É o que dizem. Não sei, alguns historiadores dizem. Agora, concordo aí com Ariel que Ezra fez esse decreto muito agressivo até, mas para manter o judaísmo, porque ali tinha muita idolatria. O Reino do Norte tinha se voltado para idolatria.
esquecido do Deus único. Aí voltamos da Babilônia mais sofisticados e, então, Esdra impôs que a gente se separasse dessa idolatria. Porque as mulheres, elas influenciam os filhos. E eu até faço uma relação disso com a questão de que um sacerdote, um Cohen, não pode casar com uma divorciada. E eu acredito que também faz uma relação com isso, porque uma divorciada traz as influências do outro marido, que pode não ser de acordo com os ditames apropriados para uma família de um Cohen. Isso é imaginação minha, fazer essa ligação. E, por último, nós tivemos na nossa história, apesar de que a gente rejeitou, exatamente o oposto de tudo isso que a gente vê de aí não tão 100%, não tão kasher, e que se enquadra na nossa história, o oposto, que foi o Messias, que se tornou o Messias. A história do Messias cristão é originária do judaísmo. Jesus, inclusive, é descendente do rei Davi. E exatamente os cristãos ex-judeus fizeram de Jesus filho de uma mulher virgem. A coisa é de origem judaica, mas se virou. Então, tudo isso historicamente, eu acho tudo isso muito interessante. Não é só botar uma pimentinha? A gente tem algum exemplo assim de conversão para homem, de coisa assim, citada na Torá? Primeiro, ser advogado do diabo, porque dizer que a linhagem de Ruth tem que remontar que aquela época a linhagem não havia a matrilinealidade, era tudo patriarcalidade. Então era, se quiser botar o conceito de, entre aspas, pureza, os descendentes de Yehudá são de Jacó, de Isaac, Abraão, etc., porque eram os homens que definiam a linhagem. Se não houver um grande erro histórico, como a Janete colocou também na época de Esdra, não havia ainda o conceito de maternidade. Isso é muito posterior. E emendando aí o que a Janete falou do ligação cristã, onde fazem um elo, é exatamente para caracterizar Jesus como sendo descendente de Davi, etc., é nessa leitura bíblica do Isaías que nós lemos hoje, que se é poucos psukim, pouquinho depois de onde nós paramos hoje. Então, Isaías fala da vinda de Messias, de um Messias, etc. É nesse mesmo capítulo que parte dos judeus liberais
cortaram, na Haftará, cortaram essa pararam nesse ponto. Se pegar a leitura tradicional, ela segue dentro da visão de Isaías, vai seguir com ele citando e da linhagem de Davi virá, etc., virá o Messias, etc. Então, a ligação também é com a Haftará, que nós cortamos em uma parte. É só essa observação. Mais um pouquinho adiante, faz referência e da descendência de Davi virá o Salvador, etc. Então, que são... Estamos em 10 e 14, vamos encaminhar já para finalmente. Algumas pessoas já estão até se retirando, porque já estamos bem avançados na hora. Mas é interessante, né? Inclusive essa coisa de ser virgem, pode ser para cortar, olha, não tem nenhuma ligação. Então, eu vou encerrar, Germano. Você falou do comportamento humano. Uma pergunta, um tópico, claro, extremamente amplo, inesgotável. Mas eu vou pegar um ponto. Como a gente, e relacionar ao que foi estudado, como a gente, às vezes, no nosso comportamento, a gente quer se enganar. Não é enganar o outro. A gente se auto-engana. E começa a justificar nossas ações, né, e nos isentando de algumas responsabilidades através de justificativas. Ou dizendo, não, isso é o certo. Né? A gente vai remodelando para pacificar nossa consciência. É parte do comportamento humano que nos trai. A gente é o nosso maior traidor. Claro que podemos ter relações onde um trai o outro. Não gostaria que não acontecesse, mas acontece. Inúmeras formas de traição. Mas a gente é o maior traidor. E a gente, às vezes, se trai tão bem que a gente acredita na nossa própria traição. Né? Então, parafraseando, acho que Fernando Pessoa, que é o poeta, senão aquele que finge a sua própria dor. Então, às vezes, a gente se trai e se engana e acredita que estamos fazendo certo, mesmo sabendo que é o errado, ou justificando determinadas atitudes e posições, nos isentando de suas responsabilidades. E criando justificativas. A questão do Ezra pode ser lida como um pano de fundo histórico, como foi dito, Janete, Ariel. E é uma primeira leitura. A questão que eu trouxe da justificativa, como isso serve para justificar situações que já não têm relação com aquele pano de fundo histórico. Né? Acho que isso nos faz pensar também. Enfim, Hag Sameach. Obrigado, Sérgio. Posterior, a morte
Trair no sentido que você está se enganando. Você está se revestindo de... Você está criando uma revestimenta para justificar algo que você, no fundo, não acredita. No que eu falo assim, existe a traição auto-motivada, É. auto-engano. Existe a traição imposta por terceiro. Você Isso. judeu, senão você morre, coisas desse tipo. Isso. É isso aí. Quem enganar quem aqui se diz, né? Bom, então... Que veio a conversão conhecida. Não, mas fizemos muito bem que com todos os serviços religiosos, estamos terminando agora às 10h20. Então, agradecer ao Rabino Sérgio e Birkat Amazon. Vamos aqui. Hag Sameach para todos. E vamos lá. Amanhã, Shabbat, e assim continuamos. E hoje no Hillel, a Ari tem parceria com o Hillel, Ah, é verdade. 7 da noite, fechando o Shavuot. 7 da noite com Hillel. Qual é o espaço físico? Hillel. Hillel, tá. Ok. É o documentário sobre o 7 de outubro. Isso. Então vamos lá. Birkat Amazon. Richard, pode encerrar, por favor? E vamos lá. 18